Bom dia para todos, bom dia para todas. Cumprimentar a presidente Carmen, cumprimentar o relator André Figueiredo, um cumprimento muito especial a Eduardo Barbosa, autor do requerimento dessa audiência pública. Cumprimentar Zé Augusto aqui, que está presente também. E um cumprimento muito especial aos painelistas, cumprimentando o Marcelo Neri, a Júlia e Jucimere. Uma alegria reencontrá-la aqui também nessa atividade. E já preliminarmente parabenizando o autor do requerimento da audiência pública, deputado Eduardo Barbosa, né, pela riqueza da mesa que foi proposta aqui e que a gente viu aí o conjunto das intervenções. Eu acho que ela cumpre o objetivo, como disse o relator, de a gente buscar, a partir de um diálogo aqui dentro do Congresso Nacional, mas sobretudo com a sociedade, o aprimoramento dessa proposta que nós apresentamos, que visa justamente a gente responder a uma questão estruturante que nós temos no ambiente da proteção social, que é transformá-la, André, e consolidá-la definitivamente como uma política de Estado, que eu acho que esse é o desafio, como foi dito inclusive nas intervenções dos painelistas e do próprio Eduardo Barbosa também. A gente tem um conjunto de avanços no ambiente da proteção social no Brasil, uma evolução histórica que vem da Constituição de 88, né, que tirou a proteção social do conceito de favor, reconheceu como direito as evoluções normativas que nós tivemos, mas o fato é que os últimos anos mostrou que a gente precisa dar um passo mais consolidado para garantir essa política de Estado. Eu vi, André, essa sua referência, eu queria tomá-la como um eixo central da minha pequena fala, presidente Carlos Zanotto, dessa imagem que todo mundo viu do que aconteceu, e não foi só lá em Fortaleza. Fortaleza foi mais um episódio, né, naquele drama social das pessoas pulando em cima de um caminhão de lixo, crianças entrando ali para poder buscar o acesso à comida do dia aquilo reflete, eu acho, dois dramas. O primeiro, esse drama social que a gente já fez tanta referência aqui, que todos os indicadores apontam o agravamento da crise social do nosso país, os dados que nós temos, o número de desempregados, de gente em situação de vulnerabilidade, do aumento da miséria, 20 milhões de brasileiros que estão na miséria, do que a inflação penaliza ainda mais essa situação, do custo que a gente tem elevado de vida no preço do gás, no preço do combustível, no preço do alimento, que leva a tudo isso. Esse é um drama que ratifica aquilo que já era uma preocupação antes da pandemia, porque essa proposta ela surgiu antes desse momento que a gente estava vivenciando, quando a gente tinha muitas desigualdades, porque a gente vive em um país de profundas desigualdades, mas não tão perversas como nós estamos vivendo. Nós que somos do Nordeste, como eu, Vossa Excelência a deputada Carmen Zanotto conhece também a realidade, se esse drama ele é maior presente em todo o Brasil, no nosso Nordeste ele é ainda mais relevante. Dos 20 milhões de desempregados, de miseráveis que temos no Brasil, 7 milhões estão no Nordeste brasileiro. 7 milhões. A gente estava falando aqui de questões orçamentárias, a deputada Carmen Zanotto estava lá agora há pouco. Eu estava aqui na sala ao lado, na Comissão de Seguridade Social, defendendo o orçamento para garantir água, abastecimento de água. A gente está falando de comida e água, bens necessários à sobrevivência humana. E aí eu reporto a outro drama, que aquela imagem do caminhão que a gente viu das pessoas atacando um caminhão de lixo, traz uma simbologia para esse momento que a gente está vivendo aqui também do orçamento brasileiro. Na prática, o que a gente está vendo do orçamento aqui é um pouco a semelhança daquele caminhão. Nós estamos aqui numa disputa autofágica pelas migalhas do orçamento brasileiro. Se você percorrer qualquer comissão dessa, das permanentes e das especiais, em todas elas esse debate está presente. Em todas, não tem nenhuma quando a gente não discuta isso. Semana passada a Ciência e Tecnologia estava falando em 600 milhões de corte no orçamento, com o próprio ministro denunciando isso. Os radioisótopos é outro exemplo disso. A Operação Carro-Pipa é um exemplo disso. Os cortes na educação é outro exemplo disso. Ou seja, nós temos uma questão central que está posta, que nós precisamos discuti-la. São duas questões. O Jucimere falou do Pacto Federativo, que é fundamental, a redistribuição dessas responsabilidades, e a questão do teto dos gastos. Nós não podemos conviver com isso. Objetivamente,
aquele caminhão de lixo, eu estava vendo agora, esses PLNs que chegam aqui no Congresso, é isso, é um caminhão de lixo, aquilo ali que a gente fica brigando para poder cada um tirar um pedaço do orçamento para garantir uma política pública e de um direito. É isso que significa isso. Nós estamos desconfigurando aquilo que já não era bem configurado. O orçamento, como foi dito aqui, acho que pela própria Jucimeli, ou pela Júlia, uma intervenção muito importante também da Júlia, né, um instrumento de planejamento. Olha, a gente está faltando 3 meses para terminar o ano. Do orçamento do SUAS, nós temos 1 bilhão e 800 que para este ano, era quando veio o PLN para cá, o PELOA para cá, nós, a partir da mobilização da sociedade, nós conseguimos mais 800 milhões, e dos 1 bilhão e 800, nós temos pouco mais de 600 milhões que foram executados. 1/3 do orçamento do ano foi executado e está faltando só 3 meses para terminar o ano. Esse mesmo debate estava agora há pouco ali também com a Operação Carro-Pipa. Então, essa coisa da ficção orçamentária e trazendo a responsabilidade como sendo para o Congresso. Porque, repare, e a gente sabe, né, o que é importante é a atuação parlamentar de cada um de nós aqui para poder viabilizar a partir das suas iniciativas próprias, das limitações que nós temos do orçamento aqui, tanto individual como de bancada, recursos, todos nós fazemos isso. Eu botei recursos para o SUAS, lá para o estado de Pernambuco, para várias situações, eu botei recursos para apoiar ali no financiamento do custeio, mas não é isso que vai resolver. O que resolve é a vontade política de garantir isso como uma política pública, estruturada, política de Estado, né, que reconheça que a gente vive um momento difícil, desafiador, e que a gente quer apenas garantir uma estabilidade a esse maior sistema de proteção social que nós temos na América Latina. É isso que nós estamos querendo, é 1%. 1%. A gente vê aqui, eu estava vendo aqui agora há pouco, estava vendo as notícias aqui, só para me acompanhar em torno da questão do Bolsa Família. Até a Júlia, me permita, Júlia, fazer aqui um breve contraponto em relação à questão que teve uma hora que você disse, não, essa proteção social, a gente vê que ela tem às vezes um olhar mais diferenciado, né? O Bolsa Família é isso. Não é isso. Assim, o SUAS não tem tido das estruturas de governo esse olhar. E o próprio Bolsa Família está aí pendendo de encontrar uma solução para o financiamento dele. E nós estamos falando aqui de 30 bilhões, 40 bilhões para proteger 15 milhões de famílias no Brasil, e a gente viu os bancos, saiu o resultado hoje. Os bancos, minha gente, e num ambiente totalmente de crise, totalmente de desigualdades, no primeiro semestre desse ano, os bancos lucraram mais do que o ano passado, lucraram 60 bilhões de reais. Enquanto os bancos lucram 60, 5 bancos no Brasil, a gente quer arrumar aqui 20, 30 bilhões, no caso do SUAS, é 1%, isso é 5, 6 bilhões de reais. Repare, é 10% do que foi o lucro dos bancos no primeiro semestre. Para que a gente traduza, porque eu acho, André, Carmen, a gente tem um desafio de traduzir isso para a população e traduzir isso para casa, para que essa coisa, ela está ganhando um corpo. Eu sinto, infelizmente, a crise tem jogado uma lupa sobre a necessidade dessa resposta, mas a gente precisa ter um desafio de traduzir isso, para que a gente angarie, e a gente sabe que o rito da casa aqui está, enfim, funcionando num momento diferenciado, mas traduzir o apoio popular a essa proposta aqui, porque é uma PEC. Nós vamos precisar ter 308 votos aqui no plenário para poder aprová-la. E as pessoas precisam compreender, infelizmente, aquele caminhão de lixo serve como um olhar ou uma lupa sobre esse conjunto das desigualdades. Mas nós precisamos transformar isso em aqui apoio dentro do Congresso Nacional. Eu acho que a gente tem um desafio que é aprimorar essa proposta. Eu acho que é muito importante a gente aqui ir aí num curto, não pode ser num longo espaço de tempo, a gente tentar fechar esse nosso desafio aqui. Eu quero parabenizar a Carmen, né, e você também, André, pela condução que tem tido também, esse espaço que você rompe na forma, porque a gente sabe que de fato nesse momento a gente tem tido dificuldade, uma PEC para apresentar uma proposta, são 171 assinaturas. Né? A gente não está conseguindo isso, infelizmente está conseguindo. Então, esse ambiente que você deixa de diálogo aberto aí para que as pessoas deem a sua contribuição, ele é muito importante, né? Para que a gente de fato aprimore, faça esse debate, faça esse convencimento interno, porque não dá para a gente conviver com essa situação. Eu acho que essa é uma luta de todos, não só os que fazem o Sistema Único da Assistência Social, aqueles que estão lá no Fórum dos Usuários, no Fórum dos Trabalhadores, no CONGEMAS, no FONSES, no Conselho Nacional da Assistência Social, mas é uma luta, sobretudo, da sociedade brasileira. Está muito claro isso. A gente precisa avançar.
E o que a gente está pedindo, sinceramente, é muito pouco para o tamanho da responsabilidade que a gente tem do Estado brasileiro de proteger aqueles que estão na extrema vulnerabilidade nesse momento. Então, quero aqui deixar aqui meus parabéns ao presidente Carmen, ao você, André, pela condição, e ao Eduardo Barbosa, que é uma referência nessa casa, importante referência nessa casa, né, que tem, enfim, já uma contribuição que já foi dada, inclusive uma proposta aí que também está sendo discutida de forma conjunta. Eu acho que a gente tem que unir esforços. Eu digo e disse isso no primeiro momento lá quando foi instalada a comissão, que essa não é uma bandeira da esquerda, da direita, enfim, do governo, da oposição, é uma bandeira de todo o parlamento que deve nos unir para que a gente apresente um caminho que resgate a cidadania dessas pessoas. É isso.